Bem-vindos a mais uma aula de ciências, meus queridos. Um grande abraço para você, Ana Clara Benjamin, Ana Clara Ramos, Ellen Vitória, Giovana Marçal, Isaú Gabriel, João Pedro, Cauane Leonarda, Kelfi Gabriel, Nicole Melissa e Valdir. Vamos dar início ao quarto volume, ok? No sistema endócrino. O sistema endócrino ele é formado por glândulas e tecidos responsáveis por liberar substâncias conhecidas como hormônios. Estes são lançados diretamente na corrente sanguínea e atuam em partes específicas do corpo, certo? Nesses locais, eles interagem com o tecido ou órgão, desencadeando uma resposta específica. Os hormônios produzidos pelo sistema endócrino são extremamente importantes para o organismo, estando relacionados, por exemplo, com o crescimento do corpo, o desenvolvimento sexual, controle de glicose no sangue e entre outras funções. Aí vocês me perguntam, o que são glândulas? As glândulas são estruturas responsáveis por secretar substâncias em nosso corpo. E podemos classificá-las em 3 tipos, tá bom? As exócrinas, as endócrinas e as mistas. As glândulas exócrinas, elas são aquelas que apresentam ductos e produzem secreções que são lançadas na superfície do corpo e no interior da cavidade. Essas glândulas, como a sudorípara e a sebácea, não fazem parte do sistema endócrino, tá bom? As glândulas endócrinas, elas representam o quê? Ductos e lançam suas secreções aonde? No sangue, tá? O qual é responsável por transportar essas secreções até o local de ação. As substâncias secretadas pela glândula endócrina são denominadas de hormônios, certo? As glândulas mistas, por sua vez, são aquelas que apresentam uma porção endócrina e uma porção exócrina, certo? Muito bem. E o que são aí os hormônios? Os hormônios, eles são o quê? Substâncias produzidas pelas glândulas o quê? Endócrinas. E eles podem ser considerados reguladores corporais que atuam a longas distâncias, uma vez que circulam pelo sangue até o local onde exercem o seu papel. E cada hormônio se liga a receptores específicos no nosso corpo, o que faz com que mesmo que essa substância circule por todo o organismo, ela o quê? Atue apenas em seu local de ação, certo? Então, geralmente, os hormônios são liberados em concentrações muito baixas, certo, meus amores? Então, as principais glândulas do sistema endócrino, algumas das glândulas endócrinas presentes no nosso corpo e as principais substâncias por elas produzidas, vocês vão observar aí no livro de vocês, onde estão localizadas as diferentes glândulas que compõem o quê? O sistema endócrino. A glândula pineal, ela fica afastada um pouco da hipófise. A hipófise é aqui, né? Ela fica mais ou menos aqui, tá? E são responsáveis pela síntese de melatonina, que é um hormônio que atua na regulação do sono. O hipotálamo, ele fica acima da hipófise. A hipófise está aqui, o hipotálamo está aqui. Ele produz o quê? Diferentes hormônios que atuam estimulando ou inibindo secreções de hormônios pela hipófise. Além disso, sintetiza 2 importantes hormônios que são posteriormente estocados na hipófise, né? Que é a ocitocina e o hormônio antidiurético. A ocitocina, ela relaciona-se com a contração do útero, certo? No momento perto da liberação de leite e pelas glândulas mamárias. E o ADH está relacionado com a reabsorção da água nos rins. A hipófise, que fica aqui, produz diferentes hormônios, como o hormônio do crescimento. A prolactina, o hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante. O hormônio do crescimento é responsável pelo crescimento do corpo, né, em algumas funções metabólicas. A prolactina está relacionada com a produção de leite pelas glândulas mamárias,
tá? Os hormônios de folículo, estimulante e luteinizante atuam nas gônadas, ovários e testículos. A tireoide produz tiroxina e a tridiloxina, 2 hormônios relacionados com o metabolismo. A tireoide também produz a calcitonina, que promove o que? A disposição de cálcio nos ossos, diminuindo a concentração de cálcio no sangue. A paratireoide produz o que? O paratormônio, um hormônio que faz com que os níveis de cálcio elevem-se no sangue. As suprarrenais, que são um dos principais hormônios produzidos pela suprarrenal, é a adrenalina, que está relacionada com situações de estresse. Uma das ações desse hormônio é o aceleramento do batimento cardíaco. Uma forma de preparar o corpo para a situação de perigo, promovendo uma maior circulação do sangue. Já nos pâncreas, é uma glândula mista que produz 2 hormônios importantes, a insulina e o glucagon, e também o suco pancreático, o qual não contém hormônios, tá bom? A insulina e o glucagon controlam a quantidade de açúcar no sangue e possuem ações opostas. A insulina atua diminuindo os níveis de glicose no sangue, enquanto o glucagon atua aumentando esses níveis, tá? Uma diminui e outra aumenta. O testículo, ele produz o que? A testosterona, que é um hormônio que está ligado ao surgimento dos caracteres sexuais secundários masculinos e atua na produção do que? Dos espermatozoides. Já no ovário, ele produz o que? O estrogênio e progesterona, hormônios que atuam no ciclo menstrual. O estrogênio, ele também está relacionado com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários femininos. E a importância do sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema responsável por garantir a liberação dos hormônios em nosso corpo, os quais apresentam a função de regular os diversos processos que ocorrem no organismo. E essas substâncias são essenciais para quê? Para o funcionamento do corpo e o desenvolvimento do indivíduo. Atuando aonde? Atuando desde o metabolismo até o nosso crescimento e reprodução, certo? Justamente com o sistema nervoso, o sistema endócrino atua, portanto, na regulação e controle das funções do organismo. Agora, nós vamos falar, meus amores, do sistema nervoso, que é o quê? O sistema responsável pelas nossas sensações. Todos nós sentimos fome, sede, cheiros, sons, dores. Então, todas essas sensações são produzidas a partir de estímulos de um sistema muito importante no nosso corpo, que é o sistema nervoso. Para ouvir o som de um pássaro cantando, por exemplo, é preciso que o ouvido capte as vibrações desse som e envie estímulo nervoso até onde? Até o nosso cérebro. Lá ele é decodificado e interpretado. E assim ouve-se o som, mas isso ocorre em milésimos de segundo. Vamos descobrir como? Olha só, o nosso sistema nervoso é formado por quê? Por células nervosas chamadas de neurônios, certo? Que são compostos por dendritos, que são pequenos filamentos que recebem os impulsos de outros neurônios, axônio, filamento alongado e fino da célula que transmite os impulsos nervosos, tá? O corpo celular, onde fica o núcleo celular, bainha de mielina, né? A mielina é meus amores? Uma substância isolante produzida pelo axônio que tem função de aumentar a velocidade e a transmissão dos impulsos, tá bom? E entre os neurônios há um pequeno espaço chamado de sinapse. Quando o impulso nervoso chega até o axônio, a liberação de substâncias, tá? Os neurotransmissores nas sinapses, certo? E essas substâncias causam alterações nas extremidades de outras células, provocando um novo impulso nervoso, passando rapidamente de uma célula para outra, certo? Esses 3 tipos de neurônios, neurônios sensoriais, neurônios motores,
e neurônios de associação. Vamos falar dos neurônios sensoriais. Eles recebem o quê? Estímulos dos órgãos dos sentidos, né? Que são a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. E os levam até o sistema nervoso central para serem o quê? Decodificados e interpretados, certo? Já os neurônios motores, eles levam a resposta do sistema nervoso central até os músculos, onde outros órgãos para serem o que? Executados. Os neurônios de associação, eles fazem o que? As ligações entre os outros neurônios, certo? O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central, ele é composto por quê? Pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo se encontra no crânio e é constituído pelo cerebelo, cérebro e bulbo, certo? A medula espinhal é o quê? Um prolongamento do encéfalo, certo, meus amores? O sistema nervoso periférico, ele já é composto pelos nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Esse sistema conecta o sistema nervoso central ao restante do corpo. Na página de número 21, vamos ver sobre os medicamentos, certo? E o que ocasiona aí no indivíduo, no sistema nervoso. Bom, meus amores, os medicamentos, eles são produzidos, produtos elaborados por quê? Por farmácias de manipulação, indústrias farmacêuticas, com a finalidade de quê? De prevenir ou curar o quê? Alguma doença. Considerado como droga lícita, que são aquelas que podem ser o quê? Comercializadas. Diferente das ilícitas, que não podem ser comercializadas, como a maconha, a cocaína, entre outros. Os medicamentos também são considerados drogas. Sendo assim, seu uso deve ser feito de acordo com recomendação médica. O uso exagerado de remédios pode levar uma pessoa até a morte, certo? O que são substâncias aí psicoativas? São drogas que podem ser definidas como substâncias que alteram algumas funções normais do nosso corpo. Apesar de muitas pessoas afirmarem que somente produtos proibidos, tais como maconha, cocaína, são drogas, isso não é verdade. O cigarro, bebidas alcoólicas também são consideradas drogas, uma vez que afetam o nosso sistema nervoso. Até mesmo os medicamentos podem receber essa denominação. Cada droga, ela afeta o quê? Diretamente o nosso corpo. Algumas podem ajudar, entretanto, outras podem o quê? Fazer com que os novos problemas surjam. A grande maioria das drogas, até mesmo alguns medicamentos, pode ocasionar um problema denominado dependência. Isso mesmo. A dependência, meus amores, é um problema muito grave, uma vez que a pessoa não consegue ficar muito tempo sem determinada droga. A necessidade de consumir essa substância pode fazer com que o dependente se torne agressivo e não mece esforços para conseguir utilizar o produto. E existem aí relatos, meus queridos, de pessoas que chegaram ao ponto de matar e roubar para conseguir comprar a droga tão desejada. Verdade isso. As drogas proibidas são chamadas de quê? De ilícitas, como eu já havia falado, certo? Já as que podem ser comercializadas, elas são chamadas de lícitas, né? E o primeiro grupo, certo? Ele é responsável normalmente por problemas mais sérios, certo? E por isso não é vendido livremente em diversos países. Normalmente as drogas ilícitas, elas afetam o quê? A capacidade de discernimento do usuário e podem provocar aí problemas psicológicos e emocionais graves. Apesar de causarem o quê? Euforia e felicidade em um primeiro momento, muitas pessoas relatam que sentem depressão, ansiedade, agitação, confusão mental e pânico após o uso da substância. Além dos efeitos citados acima, as drogas que são fumadas, como cigarro e maconha, podem provocar câncer no pulmão e doenças respiratórias. Já a cocaína, por exemplo, está relacionada ao quê? Com problemas com convulsões e paradas cardíacas, certo? O uso dessa substância frequentemente leva muitas pessoas à morte, meus queridos. Então, vamos ver as classificações das drogas, certo?
As drogas psicotrópicas agem no sistema nervoso central, produzindo o que? Alterações de comportamento, humor e cognição. As drogas estimulantes do sistema nervoso central, essas substâncias que aumentam a atividade cerebral, uma vez que imitam ou cooperam com os neurotransmissores estimulantes do organismo do indivíduo, como a epinefrina e a dopamina, certo? Assim dão sensação de alerta, disposição e resistência, mas que ao fim de seus efeitos conferem cansaço, indisposição e depressão devido à sobrecarga que o organismo se expôs, tá bom? E algumas delas são o quê? A nicotina, a cafeína, a anfetamina, a cocaína, o crack, a merla, certo? E as drogas depressoras do sistema nervoso central. Tais drogas aí apresentam uma diminuição da atividade cerebral de seu usuário, deixando ele o quê? Mais devagar, deixa o cérebro mais devagar, desligado e alheio, menos sensível aos estímulos externos. E algumas delas são o quê? O álcool, inalantes, soníferos, ansiolíticos, antidepressivos, morfina. Então, aí por último aí tem as drogas perturbadoras. Mas antes de falar das drogas perturbadoras, meus amores, que calor é esse, hein? Não se esqueçam de se hidratar, porque, nossa, tô derretendo aqui de tanto calor, tá? Então, tia Cris, o que são aí as drogas perturbadoras do sistema nervoso central? São aquelas drogas cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais, podendo causar perturbações quanto ao espaço e tempo, distorções dos cinco sentidos e até mesmo alucinações, isso mesmo. E grande parte dessas substâncias é proveniente de plantas, certo? Cujos efeitos foram descobertos por culturas primitivas, tá? Associando aí essas experiências vivenciadas a um contato com o divino, segundo eles, né? Segundo a tradição deles. Algumas delas são o quê? A maconha, o haxixe, o êxtase, o cogumelo, certo? LSD, os medicamentos, tá bom? Anticolinérgicos, certo, meus amores? Então, resumindo, droga é uma droga. Fiquem longe, tá? Então, vocês vão realizar atividades da página 27 até a página 33. Bons estudos e até a próxima aula, meus amores. Fiquem todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau!